Hoje eu vou te mostrar como o Instituto Consulpan cobra questões de prova para os cargos de ACS e de ACE. Especificamente nesse vídeo nós vamos resolver questões para o cargo de ACE, para você entender como que é o estilo de cobrança da banca e usar isso a seu favor no dia da sua prova. Então, sem enrolação, indo direto ao ponto como eu sempre faço por aqui, vamos para as questões do Instituto Consulpan. A primeira questão, uma questão bem recente de 2022, diz o seguinte: são riscos biológicos ao agente de combate às endemias, exceto. E aqui nós temos as alternativas dadas pela questão. Quando nós estudamos o assunto saúde do trabalhador, nós conseguimos aprender algumas coisas muito importantes aí para levar para a prova do Instituto Consulpan. Nós aprendemos que existem alguns riscos que oferecem perigo para a saúde humana. Quais são esses riscos, professor? Riscos biológicos, riscos químicos, físicos, ergonômicos, eu acredito que esses são os principais. Mas para essa questão especificamente, eu vou te explicar o que é um risco biológico. Então, vem aqui para o nosso mapa mental. Então, olha só que informações importantes ele traz para a gente conseguir resolver essa questão de prova. O que é um risco biológico? Exposição ocupacional a agentes biológicos, ou seja, bactérias, toxinas, vírus, protozoários, disseminados no ambiente, que podem ser transmitidos por vetores ou por lesões provocadas por objetos aí contaminados, por assim dizer, ou também pelo ar e de outras formas. Então, o risco biológico, ele tem essas características de serem transmitidos aí por algum tipo de vírus, bactérias, protozoários. É um risco biológico aí. Então, agora a gente volta para as alternativas para entender um pouquinho mais o que ela quer. A primeira opção, ela diz o seguinte: acidente de trabalho com exposição a material biológico. Muito intuitivo, né, galera? Essa é uma situação bem clássica aí do risco biológico. Como assim, professor? Por exemplo, contato acidental com sangue, com secreção, com algum tipo de material biológico pode ali transmitir ao profissional, no caso aqui o agente de endemias, algum patógeno. Professor, não sei o que é patógeno. Patos do grego, doença, sofrimento, tá bom? Lembrando ali das minhas aulas de grego lá do passado, serviu para alguma coisa. Então, o patógeno é justamente esse mal biológico que pode contaminar ali o agente de endemias. Então, esse não é o gabarito da nossa questão, porque ele quer uma exceção a um risco biológico. Esse aqui é um risco biológico, então sem muita discussão. A alternativa B diz o seguinte: exposição ocupacional à bactéria da tuberculose. A exposição por qualquer bactéria sempre será um risco biológico, galera, independente de qual seja, tá bom? Não é também o nosso gabarito. A alternativa C, exposição ocupacional a arboviroses. Arboviroses são doenças causadas por vírus e transmitidas por vetores, então você vai guardar isso para sua prova. Já que um vírus ele pode ser transmitido também de outras formas que não através de mosquitos. Ah, entendi, professor. Me dá um exemplo? Claro. A dengue, zika, chikungunya são arboviroses. Aí estão dentro do grupo de risco biológico. A alternativa D diz intoxicação exógena. Galera, intoxicação exógena acontece quando existe uma exposição a algum tipo de substância química ou tóxica. Como assim, professor? Por exemplo, alguém que se contamina, por exemplo, com um produto de limpeza. O próprio fragmento X, no início da frase, ele já indica que algo está fora. É só lembrar na Bíblia que existe um livro chamado Êxodo, que fala da saída do povo de Deus do Egito, ou seja, conta a história de quando eles estavam do lado de fora do Egito. Então, esse X representa justamente essa característica, né? Exógena, vem de fora. Então, seja através de por exemplo, agrotóxico ou mesmo material de limpeza, quando acontece um acidente, alguém acaba ingerindo, tá bom? Então, o nosso gabarito fica com a alternativa D, porque é a única exceção, é a única que não é um risco biológico. Aqui seria um tipo de risco químico, né? Uma intoxicação exógena. E agora a gente vai para a próxima questão do Instituto Consulpan. A próxima questão do Instituto Consulpan, também uma questão recente de 2022, diz o seguinte: sobre o exercício das atividades do agente de combate às endemias, nos termos da Lei 11.350 de 2006 e suas atualizações, é correto afirmar, e aqui nós temos algumas alternativas. Alternativa A, incumbe aos agentes de combate às endemias desempenhar com zelo e presteza
presteza, opa, palavra difícil, às atividades previstas na Lei 11.350 de 5 de outubro de 2006. Isso aqui é muito intuitivo, você com certeza acertaria essa questão. Só que eu não trouxe essa questão justamente porque ela é simples ou por conta da alternativa correta, mas sim por conta das alternativas incorretas que eu quero comentar com vocês. Alternativa B, as atividades dos agentes de combate às endemias se darão no âmbito do Sistema Único de Saúde e em instituições privadas. Pessoal, a atividade do ACS e também do AC, eles não se dão no âmbito das instituições privadas. O ACS e o AC eles estão vinculados aí diretamente com a administração pública e eles não têm essa relação de prestar algum tipo de serviço privado, tá bom? Alternativa C, os agentes de combate às endemias realizarão suas atividades mediante vínculo indireto com o órgão ou entidade da administração direta, autárquica ou fundacional. Pessoal, não é vínculo indireto, é um vínculo direto. O ACS está diretamente ligado tanto ali com a prefeitura, quanto quando a gente fala ali de financiamento do salário do ACS, a gente vê que o governo federal arca com 95% desse incentivo, então está totalmente vinculado, ou seja, é diretamente vinculado à administração pública e não indiretamente. A alternativa D diz o seguinte: é essencial e obrigatória a presença de agentes de combate às endemias na estrutura da Estratégia Saúde da Família ESF. Não, na verdade, o que a Lei 11.350 nos orienta é que existem competências que são próprias do ACE e competências próprias do ACS. E a Lei 8080, ela vai falar para a gente que dentro do sistema ali de vigilância epidemiológica é onde o ACE, o agente endemias, ele vai atuar. Então o ACS atua onde? Dentro da Estratégia Saúde da Família, no âmbito da Estratégia Saúde da Família. E o agente endemias, professor, dentro daquilo que nós chamamos de estrutura da vigilância epidemiológica. Então não confunda isso, sempre as provas elas vão trazer essas informações para tentar te confundir. Eu trouxe essa questão para analisar essas alternativas incorretas e te dar subsídios para você acertar esse tipo de questão. Se for cobrado na sua prova, o nosso gabarito fica com a alternativa A. E agora a gente vai para a próxima questão. Próxima questão do Instituto Consulpan, uma questão agora também para o cargo de agente endemias, lembrando que todas essas questões são tiradas de questões anteriores do Instituto Consulpan para que você possa entender o estilo de cobrança e se preparar melhor para a sua prova. Segundo a Lei 11.350, de outubro de 2006, suas atualizações, para o desenvolvimento de suas atividades, o agente de combate às endemias deverá preencher os seguintes requisitos. Aqui nós temos algo que é temido aí e que muitos alunos acabam confundindo. Alternativa A, ter concluído com aproveitamento o curso de formação inicial correto. Esse aqui é um dos critérios, tanto para o ACS quanto para o AC assumirem o seu cargo. Galera, se você não sabe ainda o que é curso de formação inicial, eu já gravei um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no card, depois quando terminar esse vídeo você vai lá e vai assistir o vídeo sobre como é que acontece ali o curso de formação inicial, tá bom? Tá bom, curso de formação inicial com carga horária mínima de 40 horas, perfeito, é isso mesmo, a carga horária é 40 horas. E aqui ele completa, e ter concluído o ensino fundamental. Errada alternativa, ter concluído o ensino médio. A Lei 11.350, ela dá uma exceção ali para alguns alunos assumirem se tiverem ensino fundamental. Caso não tenha nenhum candidato aprovado com ensino médio, admite-se ali candidatos com ensino fundamental. Porém, você tem que comprovar ali durante os próximos 3 anos a conclusão do ensino médio, tá bom? Então tem essa exceção, por assim dizer, mas em regra, ensino médio. Alternativa B, ter concluído com aproveitamento curso introdutório de formação inicial, isso aqui está lá na Lei 11.350, e continuada e ter concluído o ensino médio. Opa, peraí, a formação continuada, pessoal, também está prevista lá na Lei 11.350, mas é aquela formação que acontece de 2 em 2 anos para que o ACS e o AC consigam ali ficar atualizados, bem formados, bem ali prontos justamente para desempenhar suas ações
não é um critério para que você assuma o cargo, porque o curso de formação continuada, ele acontece de 2 em 2 anos para aqueles que já são ACS, que já são ACEs, tá bom? E não é critério ali para você assumir cargo. Alternativa C, ter concluído com aproveitamento o curso de formação inicial? Perfeito. Com carga horária mínima de 40 horas? Perfeito. E ter concluído o ensino médio? Totalmente correta a questão, nosso gabarito, ele fica com a alternativa C. Alternativa D, ter concluído com aproveitamento curso introdutório de formação inicial e continuada. Olha, novamente, esse curso de formação continuada, ele impede que a questão esteja correta, por isso nosso gabarito fica com a alternativa C, que é a única alternativa correta. Galera, com muita satisfação, hoje eu posso dizer que todos os nossos alunos aqui do canal, e principalmente os que utilizam os nossos materiais, são os primeiros colocados, porque eu sempre fico insatisfeito tremendamente apenas com o básico. E é por isso que agora a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão para entender algumas coisas que a gente pode não pegar ali apenas lendo a questão, tá bom? Olha só o que o nosso mapa mental diz. A cada 2 anos, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias frequentarão cursos de aperfeiçoamento, curso que eu falei para vocês que acontecem de 2 em 2 anos. Os cursos serão organizados e financiados de modo tripartite. Que cursos, professor? Os cursos de formação continuada que a questão trouxe para você, mencionou e eu estou aprofundando aqui para você não errar na sua prova. Então, quando a questão, ou melhor, o mapa mental diz que será financiado de maneira tripartite, vai ser ali financiado pela União, pelos estados e pelos municípios, tá bom? Então, olha só, cursos técnicos de ACS e AC poderão ser ministrados na modalidade presencial e semipresencial. Inclusive, no ano passado, houve uma turma a nível nacional, então sempre existem ali cursos técnicos que podem ser de maneira presencial ou semipresencial. Se cair na sua prova totalmente online, isso aqui está incorreto. Eu já vi questão de prova cobrando isso, é por isso que eu estou aprofundando com vocês, tá bom? A nossa questão fica mesmo com o gabarito alternativa C. E agora a gente vai para a próxima questão do Instituto Consulpan. Uma questão agora do ano de 2023 diz o seguinte: o completo estado de bem-estar físico, mental e social e não simplesmente a ausência de enfermidade. Esse trecho refere-se ao conceito de, e aqui nós temos algumas alternativas. Por que eu trouxe essa questão para você? Atenção, pessoal, as leis, elas são cobradas de maneira literal também. O que é isso, professor? Às vezes, a lei é retirada no seu fragmento e eles apenas querem que você complete, saiba como que ela está escrita ali na sua grafia, na sua literalidade. O Instituto Consulpan faz isso também. Então, aonde que você encontra essa informação? Na Constituição Federal, nos artigos que falam sobre a saúde. Então, lá na Constituição, ele vai dizer o seguinte: a saúde é o completo estado de bem-estar físico, mental, social e não simplesmente a ausência de enfermidade. Você poderia ali se confundir, por exemplo, com qualidade de vida. Tem candidatos que podem se confundir, por isso eu trago esse tipo de questão para que você não seja confundido. Professor, não está correto qualidade de vida também? Está ali fisicamente bem, mentalmente, socialmente? Sim. Só que a questão aqui, ela quer a literalidade. Ela não quer o significado só correto. Ela quer o que está lá na lei. Ou seja, o que está escrito ali na lei. A literalidade, por assim dizer, tá bom? Então nós ficamos com o nosso gabarito a alternativa A. E agora a gente vai para a próxima questão do Instituto Consulpan. Essa questão aqui do Instituto Consulpan, também para o cargo de agente de endemias, diz o seguinte: o agente de combate às endemias realiza ações complementares e compartilhadas com as equipes de saúde da atenção primária. Dentre elas, pode citar exceto. Isso aqui é um clássico, uma clássica questão de uma pergunta lá da Lei 11.350. Se você não conhece essa lei, é uma lei da mais importância, por assim dizer, do seu processo de estudo. Eu gravei vários vídeos sobre a Lei 11.350, procura aqui no canal para você estudar e acertar esse tipo de questão em prova, mas basicamente você tem atividades que são apenas do ACS, outras apenas do ACE, outras são compartilhadas entre ambos os profissionais e outras compartilhadas com a equipe, tá? Então ele quer saber aqui a exceção. Letra A, a promoção e proteção da saúde
O ACS e o AC, eles compartilham dessa atividade. Então não é o nosso gabarito porque ele quer exceção. A letra B diz controle ambiental e de endemias zoonoses. Perfeito. Tanto o ACS quanto o AC, eles têm ali essa atividade de, por exemplo, controle ambiental, de endemias, a questão da dengue. Existem campanhas que ambos fazem. Alternativa C, identificação de riscos e danos à saúde. Perfeito, ambos vão identificar riscos e danos à saúde. E alternativa D, cadastramento das famílias. Olha, essa alternativa aqui eu já adianto que é a alternativa incorreta, mas eu quero fazer outros aprofundamentos para você gabaritar aí a sua prova de conhecimentos específicos. Numa questão passada de agente de saúde, tinha mais ou menos assim a pergunta: qual é a primeira atividade que o ACS ele faz ali no seu trabalho? O que ele faz primeiramente quando ele assume o cargo? A primeira atividade desempenhada, você pode chamar como quiser. E a alternativa correta era o cadastramento familiar. Alguns alunos perguntaram assim: professor, mas não é a visita? Olha, claro que se você vai cadastrar a pessoa, você vai visitar ela, né? Isso é óbvio. Só que quando ele fala de cadastramento, ele está se referindo ali à atividade de você ir até uma família, ter o contato com ela a primeira vez para pegar os dados dela. Quem é a fulana, quem é o ciclano que mora nessa casa, para começar a fazer o acompanhamento, que aí o acompanhamento pode ser substituído pela palavra visita domiciliar. Quando a questão ela cita visita domiciliar, ela está se referindo não à atividade de ir na casa da pessoa, mas à atividade de acompanhar as pessoas que já estão cadastradas. Então a primeira atividade do ACS qual é? É o cadastramento das famílias, e é exceção, é a única coisa que o agente endemias não faz. O agente endemias não vai cadastrar ali com fichas como uma atividade compartilhada ao agente de saúde, tá bom? Eu quis fazer uma revisão aí desses assuntos importantes que podem cair na sua prova de agente endemias também, com algum tipo de pegadinha, ou na sua prova de agente de saúde, caso você queira fazer também, mas o nosso gabarito fica mesmo com a alternativa D. Galera, o objetivo desse vídeo foi te mostrar como a banca Instituto Consulpan cobra nas suas provas aí de agente de endemias. Se você quiser mais vídeos como esse aqui, escreve aqui embaixo nos comentários Instituto Consulpan e eu vou entender que você que está me assistindo aí do outro lado gosta desse tipo de conteúdo voltado para essa banca. Eu vou deixar também o link aqui de um edital verticalizado totalmente gratuito aqui no primeiro comentário fixado para o concurso de São Luís, e também vou deixar os meus materiais para os cargos de ACS e de AC aqui na descrição do vídeo. Para te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui do lado duas sugestões, eu não sei onde vai ficar, mas são duas sugestões para completar esse vídeo que você acabou de assistir. Bons estudos e até daqui a pouco!